Olá pessoal, sou o professor Vitor. Hoje nós vamos falar sobre a questão 53 do Caderno Rosa no Enem 2022. Então, vamos à questão. A história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, é sob vários aspectos exemplar, resultante de um ato político deliberado. Essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa, cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Bom, então aqui a gente está falando do contexto da organização da classe operária a partir do ato do 1º de maio na França. Então o que a questão, o enunciado dela nos pede? Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo: alternativa A, valorizar um sentimento burguês; alternativa B, afirmar uma identidade coletiva; alternativa C, edificar uma memória nacional; alternativa D, criar uma comunidade cívica; e alternativa E, definir uma tradição popular. Bom, então a alternativa correta aqui dessa questão é a alternativa B, afirmar uma identidade coletiva. Por quê? Quando a gente volta ali no texto que abre a questão, ele está falando justamente dessa ideia de formar uma classe operária, formar um grupo. Então é justamente esse o princípio, formar uma identidade coletiva através desse grupo que vai ser a classe operária, nesse grupo de trabalhadores que passa a se entender enquanto classe operária. Então essa é a alternativa correta por esse aspecto. Por que as outras estão incorretas? Então vamos analisar aqui cada uma. A alternativa A nos diz que o objetivo era valorizar um sentimento burguês. Então essa a gente já consegue descartar de cara, porque justamente a formação da classe operária, desse grupo de trabalhadores, ele vai acontecer em oposição ao grupo burguês, à classe burguesa, que era a classe dominante naquele contexto. Então os trabalhadores vão estar reivindicando seus direitos, a sua luta por melhores condições de trabalho, em oposição aos burgueses, que eram os patrões, que tinham o poder dentro daquela sociedade. Então vai ser justamente o ato do 1º de maio uma oposição a esse sentimento burguês. Então valorizar um sentimento burguês é justamente errado, porque era o contrário que havia sido feito naquele 1º de maio de 1890. Então essa alternativa está incorreta. A C, edificar uma memória nacional. Aqui a gente pode pensar que está dialogando com isso, por se tratar da França, isso é uma data comemorativa, mas ali dentro do contexto do ato, esse momento ele estava restrito a uma classe, então aos trabalhadores operários especificamente. Pensar uma memória nacional teria que ser algo que abrangesse toda a nação francesa naquele contexto. Então era justamente a ideia de um grupo específico. Então uma memória nacional requeriria que fossem outros elementos, outros grupos ali também tivessem envolvidos naquele processo. Então essa também está errada. Alternativa D, criar uma comunidade cívica. Então é justamente também ligado a essa questão da nacionalidade, dessa memória, que é algo restrito a uma classe, então não dialoga com esses princípios cívicos, como um marco da história nesse sentido mais geral. A questão até pode confundir um pouco, porque no final ali do texto ele traz a questão da Revolução Francesa, que essa sim se encaixa como uma comunidade cívica, como um ato que representa toda uma nação. Então, de novo, ali a gente está falando de uma classe, de um grupo específico. E a alternativa E, definir uma tradição popular. Também não traz esses elementos de uma cultura popular. Então, aqui está pensando ali uma sociedade urbana, os operariados, e não uma questão rural, outros elementos que vão além da questão do trabalho, mas pensam a cultura, a religiosidade. Então, isso também não aparece no enunciado da questão. Então, a gente pode também já eliminar essa alternativa. Então, voltando ali, a alternativa correta, a alternativa B, afirmar uma identidade coletiva, porque é justamente sobre isso que a questão traz, a questão da classe operária, a formação desse grupo que requer essa identidade coletiva desses trabalhadores se entendendo ali enquanto uma classe. Certo, pessoal? Então é isso, até a próxima.